Para quem não está sabendo, porque não teve um grande destaque na mídia, apesar que saiu em quase todos os jornais, mas não teve a explicação do tamanho da bomba. O Barroso, ele, desde 2020, ele tem em suas mãos, ele é relator de uma investigação contra o governo Bolsonaro no caso dos Yanomamis. Em 2020, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, vários partidos que faziam parte da oposição ao então desgoverno Bolsonaro, pediram ao STF para que garantisse que houvesse atendimento médico aos indígenas, não só Yanomamis, mas outros indígenas que moram em locais afastados, para que o governo Bolsonaro não negligenciasse o cuidado a eles durante a pandemia. Ok. O Barroso, o STF, deu uma série de decisões para o governo Bolsonaro fazer isso, ou seja, para garantir a saúde aos povos indígenas. E o governo Bolsonaro descumpriu quase todas. Ok. Aí agora, no âmbito desse inquérito, desse processo, o Barroso ordena que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, os militares também, a Polícia Civil de Roraima e a Polícia Federal investigam. São 5 órgãos diferentes. Claro que o PGR e o Ministério Público Federal são os mesmos órgãos, mas um é para pegar quem tem foro privilegiado e outro não. Mas 5 órgãos diferentes investiguem não só o Bolsonaro, mas várias autoridades do governo Bolsonaro por conta do genocídio dos Yanomamis. E o Barroso cita os crimes. Só que tem uma coisa, os crimes que o Barroso cita não é apenas genocídio, tem crime de assassinato também. As penas, eu tô falando aqui nos últimos dias, as penas chegam a 30 anos. Não. No caso do que o Barroso fez, a bunda é maior. As penas vão ao infinito. Porque o crime de assassinato, quando é 1, 2, 3, 100 pessoas, aí acoplado com crime de genocídio, a pena vai ao infinito. O inferno é o limite para a pena. Eu estava lendo o Reinaldo Azevedo, ele falou, olha, nesse caso o inferno é o limite, porque dá para colocar um monte de cláusulas ali nesses crimes de assassinato que fazem com que o crime tenha penas maiores. A coisa tá difícil aí para o Bolsonaro. Eu vou citar aqui, vou ler uma parte da decisão do Barroso em que ele cita 7 crimes. Veja bem, quando o Barroso está citando esses crimes, ele não está falando, olha, investigue porque tem indício. Não, são crimes cometidos. Os crimes foram cometidos, agora investiguem. Porque o Barroso, ele é ministro da STF, ele não pode investigar, então ele manda que investiguem. Quando ele cita 5 órgãos diferentes, 2 são do Ministério Público, não vou falar 4 órgãos diferentes, o Barroso, ele quer exatamente, tem investigação, porque são vários órgãos que vão investigar isso em paralelo para punir todos os responsáveis. E ponto final, acabou. Porque se um dos órgãos decidir, não vou investigar porque está aparelhado, tá bom, tem outros para investigar também. Então vai ser muito difícil do bolsonarismo que está sendo depenado, está havendo uma desbolsonarização muito rápida dos órgãos públicos, vai ser muito difícil do bolsonarismo conseguir aparelhar investigações em tantos órgãos diferentes. Já na Polícia Federal eles não conseguem mais aparelhar, já não dá mais. Na Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras teve uma reunião, quem quiser comenta que eu faça um vídeo só sobre isso, o Augusto Aras teve uma reunião com o Alexandre de Moraes. E aí, nessa reunião, ficou acertado que o Augusto Aras ia para cima do Bolsonaro, e em compensação o Alexandre de Moraes pararia de tomar decisões sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, que é um caso de ego do Augusto Aras. Tá. O Barroso agora dá para o Augusto Aras essa chance aí. Se o Augusto Aras não quiser, ok, o Ministério Público Federal, primeira instância, também pode investigar o Bolsonaro, e não só ele, ex-membros do governo Bolsonaro. Se não, também vai ter a Polícia Civil de Roraima. Se não, aí tem aí, onde eu acredito que realmente não tem investigação nenhuma, o Ministério Público Militar. Esses aí, vou falar, não espera nada. De onde você não espera nada é que não sai nada mesmo. Vou falar. Eu vou falar aqui, vou ler para você um trecho da decisão do Barroso. Vamos lá. Motivos, crimes apontados pelo Barroso. Crimes que aconteceram. Primeiro, a publicação em Diário Oficial pelo então ministro da Justiça de data e local de realização de operação sigilosa de intervenção em terra indígena, ou seja, o vazamento de dados das operações. Veja bem, o então ministro Anderson Torres, ele publicou, e depois ele colocou no Twitter, mas ele publicou no Diário Oficial da União, que todo mundo tem acesso, o dia e horário em que seria feita a operação contra os garimpeiros. Já viu uma operação da polícia que é avisada antes? Olha, dia tal, hora tal, no local tal, nós vamos fazer uma operação, hein, garimpeiros? Estejam lá pra gente prender vocês.
Coloquem muitas provas lá. Não, obviamente, não tinha ninguém lá. A operação foi nula por conta do Anderson Torres. Muita gente fala, Thiago, ninguém leu o Diário Oficial da União, mas quando publica lá, já é proposital, que já tinha sido avisado. Não tenha dúvidas, foi avisado antes para os garimpeiros. Ó, fica de olho ali, ó, na página tal do Diário Oficial da União, vai ter coisa aí para vocês, hein? Aí, pronto. 2. Isso é diretamente contra o Anderson Torres, veja bem. 2. A divulgação pelo IBAMA, por meio de correio eletrônico geral, dirigido aos servidores da instituição, de data e local da operação sigilosa destinada ao combate de ilícitos na terra indígena Yanomami. Eles divulgaram, entre o Ricardo Salles, entre o ex-presidente do IBAMA militar, eles mandaram por e-mail para todos os funcionários do IBAMA, olha, dia tal no local tal vai ter operação, hein? Olha o que acontece, obviamente os garimpeiros não estão mais lá nesse dia. Vamos lembrar que vários servidores do IBAMA que foram indicados pelo governo Bolsonaro eram sócios dos garimpeiros. Eram sócios o pessoal ali. Eu vou te ler aqui essa parte da decisão, depois eu vou te explicar onde isso vai chegar, que você vai ver que a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. São muitos órgãos investigando, então calma, o pessoal fala, Thiago, nunca dá em nada. Calma, tic-tac. Aí vamos lá. Terceiro, a não participação das Forças Armadas em operação previamente organizada conjuntamente com a Polícia Federal, sob alegação de deficiência orçamentária. Ou seja, as Forças Armadas falaram, a gente não tem orçamento para fazer operação com a Polícia Federal. Tá, só que pior, com 3 dias de antecedência da realização da operação, comprometendo o planejamento e a efetividade da intervenção, bem como a segurança dos servidores e equipamentos utilizados pela Polícia Federal. Quer dizer, operação conjunta, Exército, Aeronáutica e Polícia Federal. 3 dias antes, as Forças Armadas dizem, não temos verba, vai lá você sozinho, Polícia Federal. Aí imagina que metade do operacional vai para o lixo. E aí, obviamente, devem ter vazado também a operação. Quer dizer, agentes da Polícia Federal poderiam ser presos. Os garimpeiros são fortemente armados. Exatamente para esse tipo de combate. Poderiam ser mortos, poderiam ter sido veículos queimados, ia dar um problemão. Pois bem, Forças Armadas, diretamente os militares bandidos, diretamente agindo para esse genocídio aí. Aí vamos lá, segue. A retirada irregular de 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e apreendidas pela Polícia Federal de seu local de depósito. A Polícia Federal apreendeu 29 aviões que eram usados no garimpo ilegal. 29! Ou tanto de grana que esse pessoal tem para ter 29 aviões, só que foram apreendidos. Tiraram os aviões do depósito e aí vem a pior parte. Posteriormente, aeronaves foram avistadas em operação, a despeito da existência de ordem judicial de destruição dos bens. Ou seja, quando chega lá, está no meio do nada, o que faz o IBAMA? Qual é a praxe? Pegou uma aeronave, queima. Thiago, mas não é melhor leiloar? Não. Geralmente não dá para você transferir para outro lugar, tudo mais. Corre o risco exatamente de acontecer isso, de roubarem as aeronaves de volta. E é isso. O IBAMA e a Polícia Federal do Bolsonaro e o Exército simplesmente devolveram os aviões para os criminosos. Foram apreendidos e depois estavam em operação novamente. Quer dizer, o governo Bolsonaro estava assim com os criminosos que estavam matando os Yanomami. Você está vendo aqui, você deve ter visto, você que está me assistindo, reportagens da Globo, matérias na grande mídia, mostrando todo o genocídio. Agora você vê o modus operandi como foi feito. E aí o Barroso falando, tem prova de tudo isso. Ele está falando, investiguem. Ele não pode simplesmente ele chegar e falar, olha, eu estou vendo os crimes aqui, eu tenho que mandar prender todo mundo. Não pode, tem que ter uma investigação para ele ir para cima. Agora ele está mandando os órgãos todos investigarem. Aí fala, a falta do controle de tráfego aéreo de Roraima. Foi provado que o tráfego aéreo de Roraima, quando faz... Você já viu alguns aplicativos de tráfego aéreo? Mostra, por exemplo, um avião saiu de São Paulo, foi para Barcelona, um voo que eu já fiz alguma vez. Aí tem lá uma linha de São Paulo até Barcelona no mapa. Ok. Quando pegaram os voos que estavam em Roraima, voos ilícitos, voos ilegais, aviões que não deveriam estar voando, era assim o mapa, linha para todos os lados. Eram centenas de voos todos os dias e a Força Aérea Brasileira simplesmente, eram cúmplices. Obviamente eram cúmplices. Aí ele fala, a falta de adoção de medidas de proteção aos indígenas e a não execução do plano de retirada de invasores de 7 terras indígenas. Isso foi ordem do STF, o governo Bolsonaro fingiu que fez e não fez. Fingiu que fez. E o Barroso cita isso em outro momento da decisão. Agora eu falo, alguém que fez tudo isso aí que eu citei. O governo fez tudo isso. Fez isso intencionalmente ou não? Aí você comenta. A ver aí os próximos passos. Eu vou falar, prepara, viu? Prepara que daí, é ladeira abaixo
para o genocida e para os seus comparsas. Sabemos quem é o chefão da quadrilha, tá por enquanto foragido nos Estados Unidos, mas calma, a casa vai cair para todo mundo. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou!